Marcos se atirou na correnteza para salvar o potro de Mustang que todos haviam abandonado à própria sorte. Mas, quando o animal ferido levantou os olhos e o reconheceu como a única esperança que tinha, algo inexplicável aconteceu. Foi então que as pessoas ao redor prenderam a respiração, e ninguém conseguiu dizer uma só palavra. A chuva castigava o solo com força de tempestade, e cada trovão parecia estremecer a terra sob os pés de Marcos Rezende. O ar estava tão carregado de umidade que respirar exigia esforço, e os relâmpagos iluminavam o céu com rajadas violentas, como se quisessem revelar algo escondido na escuridão. Apesar do cenário assustador, Marcos não tinha tempo a perder. Suas cercas corriam o risco de serem levadas pelas águas do Rio das Cobras, que transbordava desde a noite anterior. Ele correu pelo pasto alagado, a lama espirrando em suas botas, enquanto tentava enxergar a tempo de evitar armadilhas de galhos ou buracos formados pela erosão. O chapéu surrado, companheiro fiel de muitos anos, protegendo-lhe a cabeça, era pouco diante do aguaceiro que caía. A água escorria por sua pele queimada de sol, e as roupas encharcadas grudavam no corpo. Sentiu um arrepio que não vinha apenas do frio, mas também do medo de perder o pouco que tinha conquistado naquele rancho modesto. Mais à frente, já perto da margem do rio, 2 peões acenavam, tentando gritar algo que a força do vento e o barulho da chuva tornavam impossível de compreender. Marcos seguiu em direção aos braços agitados, certo de que eram avisos sobre mais danos. A cerca de arame parecia não existir em alguns trechos, destruída ou submersa, e pedaços soltos agora eram carregados pela correnteza traiçoeira. Quando finalmente chegou próximo aos peões, percebeu o grau de destruição. Estacas de madeira arrancadas, rolos de arame retorcidos e árvores inteiras que tinham sido arrastadas pela cheia. O rio, tão habitualmente manso durante a estação seca, havia se tornado um monstro irrefreável. Marcos sentiu o coração pesar, mas também o impulso de agir rapidamente. Precisava salvar o que restava das cercas e tentar impedir danos ainda maiores. Foi então que, em meio ao caos do rio, algo se moveu. No início, achou que fosse um tronco sendo empurrado pela corrente. Mas um relâmpago iluminou a cena por um breve instante, revelando uma criatura lutando desesperadamente para manter a cabeça fora da água. Ele estreitou os olhos e sentiu um calafrio percorrer a espinha, ao perceber que se tratava de um potro. Um cavalo ainda muito jovem, de pelagem castanha e corpo pequeno se debatendo contra as ondas enlameadas. Os peões notaram também e se entreolharam, temendo o pior. Um deles, conhecido como Jorge, gritou: "Seu Marcos, não dá para entrar nessa água, tá muito forte." Mas Marcos não pensou 2 vezes. Agarrou uma corda que estava presa ao ombro de um dos homens, prendeu-a com um nó firme em sua própria cintura e avançou em direção ao barranco. O rio rugia como um bicho ferido, jogando galhos e pedras contra as margens. O potro se debatia, claramente ficando sem forças. "Me ajudem a segurar a corda", bradou Marcos, antes de descer parte do barranco encharcado. Um dos peões tentou convencê-lo a desistir. "O senhor vai se machucar feio. Tá arriscado a perder a vida por causa de um cavalo." A resposta veio em um olhar determinado de Marcos, que sem nada dizer, já adentrava o rio até a cintura. A enxurrada forte quase o derrubou de imediato. Escorregou em uma pedra, sentiu a corrente fria envolvendo suas pernas, mas respirou fundo e reuniu toda a coragem de que dispunha. Precisava chegar até aquela pequena criatura que, naquele instante, era ainda mais indefesa do que seu próprio gado. Enquanto avançava, a água subia rapidamente até o peito, dificultando o equilíbrio. Os gritos dos peões pareciam distantes, abafados pelo turbilhão da correnteza e pelo estrondo do trovão. O potro estava a poucos metros, quase submerso. Suas narinas se abriam e se fechavam numa tentativa desesperada de captar o ar. O medo refletido em seus olhos indicava que não restava muito tempo. Marcos jogou a corda na direção do filhote, mas esta se perdeu nas ondas turbulentas. Com esforço, tentou mais uma vez,
agora enganchando a corda ao redor de uma tábua de madeira que flutuava próxima, esperando que ela pudesse alcançar o potro. Num movimento de sorte, a corda roçou o pescoço do cavalo. Sem desistir, Marcos se aproximou mais, esticando o braço até tocar de leve o pelo molhado do animal. Um pedaço de tronco veio na direção deles, levado pela corrente. Marcos mal teve tempo de se abaixar, sentindo a pancada brusca em seu ombro. Gemeu de dor, mas manteve firme a pegada na corda. O potro, assustado, tentou se soltar e quase se afundou. Foi preciso outro puxão de coragem para que Marcos conseguisse enlaçar com mais firmeza o corpo trêmulo do pequeno cavalo. Lutando contra a força implacável do rio, Marcos sinalizou para que os peões começassem a puxar a corda, enquanto ele segurava o potro junto ao próprio peito. A água parecia querer arrancá-lo dali, como se fosse um castigo por desafiar as forças da natureza. Seus braços doíam, e ele mal conseguia pisar no fundo lodoso. Pouco a pouco, guiados pelos esforços dos peões na margem, Marcos e o potro foram se deslocando em direção à segurança. As pernas de Marcos cediam a cada passo, mas ele mantinha a atenção voltada para a pequena vida em seus braços. O cavalo tremia de medo e de frio, emitindo sons entrecortados, até que, com um puxão final, ambos foram arrastados para fora da correnteza. Os dois rolaram pela lama na beira do rio, ofegantes, enquanto a chuva castigava tudo ao redor. O potro respirava de modo irregular e espirrava água pelas narinas, mas estava vivo. Marcos, sentindo a força se esvair, tentou se sentar, amparado por Jorge e por outro peão. Seu ombro latejava, e o cansaço dominava cada músculo, mas ao olhar para o potro, sentiu um alívio inundar-lhe o peito. "Conseguiu, seu Marcos!" gritou Jorge, ajoelhado ao lado, tentando proteger o potro com uma manta. Marcos fechou os olhos por um instante, sentindo a chuva escorrer pelo rosto. Sabia que a tempestade não terminaria tão cedo, e que ainda havia muito trabalho para recuperar as cercas e evitar mais prejuízos. No entanto, não conseguia desviar o pensamento daquilo que acabara de fazer. Em toda a sua vida, raramente vira um cavalo selvagem tão de perto, ainda mais um tão jovem e vulnerável. Pediram ajuda para levar o potro ao celeiro do rancho. 4 braços fortes ergueram o bichinho, enquanto Marcos, mesmo dolorido, acompanhava ao lado. O rio continuava rugindo ao fundo, como uma ameaça constante, mas a cada passo, a pequena equipe se afastava daquele caos. O céu escuro se iluminava vez ou outra com o clarão dos relâmpagos, revelando ao longe o relevo irregular das terras. No caminho, um dos peões comentou: "Pensa que esse potro estava sozinho? Deve ter um bando por aí que foi pego de surpresa pela enchente." Marcos assentiu, lembrando-se das lendas de bandos de mustangues selvagens que vagavam pelos confins daquela região. Talvez o grupo todo estivesse espalhado pela ventania ou preso em algum outro ponto do rio. Mas, por enquanto, só havia uma certeza: aquele pequenino precisava de atenção imediata. Chegando ao celeiro, a chuva batia no telhado de zinco como pedradas. O ar ali dentro estava abafado, mas pelo menos oferecia abrigo. Estenderam o potro sobre um monte de palha. Marcos se ajoelhou ao seu lado, apalpando o corpo para verificar se havia algum ferimento mais grave. Foi quando notou, na pelagem castanha, uma marca incomum. Não parecia algo natural, mas sim uma velha cicatriz. Era leve, quase imperceptível à primeira vista, mas certamente não era apenas um arranhão casual. "O que será que aconteceu com você?" murmurou, sentindo o potro estremecer ao toque suave de suas mãos. Um dos peões trouxe mais mantas e um balde de água limpa. Enquanto 2 deles cuidavam das cercas e do gado, Marcos continuava ao lado do cavalo, conferindo os sinais vitais, tentando mantê-lo aquecido. Doía pensar no estrago que o rio poderia ter feito não só ao rebanho, mas também a animais selvagens daquela área. Lá fora, raios e trovões ainda varriam a escuridão. Os olhos do potro então se abriram e focaram em Marcos. Havia um ar de confiança misturado a um cansaço extremo. A mão calejada do rancheiro pousou sobre a testa do animal,
e ele decidiu de imediato que faria de tudo para salvá-lo. Não seria um cavalo a mais para alimentar, mas um símbolo vivo de sua luta contra o destino que a natureza lhe impunha naquelas terras isoladas. O vento soprou e uma lufada de ar frio percorreu o interior do celeiro, levantando partículas de feno. Aquela cena, um rancheiro cansado, coberto de lama, e um jovem potro selvagem com uma cicatriz misteriosa, parecia um instantâneo de algo maior do que uma simples enchente. Talvez fosse o início de uma história que tomaria rumos inimagináveis para Marcos Rezende. Pela fresta da porta, a chuva continuava a cair sem piedade, mas havia certo calor naquele momento, como se o contato entre homem e animal tivesse acalmado parte da inquietação ao redor. Marcos se levantou com esforço, sentindo o ombro latejar ainda mais, e se virou para encarar a noite lá fora. Tinha ferimentos e preocupações, mas um sentimento novo se alojara em seu peito, algo que misturava esperança e apreensão. Aquele potro não apareceu por acaso, pensou ele. E sem ter todas as respostas, decidiu que as encontraria no tempo certo. Antes de sair do celeiro, olhou para o animal deitado, tremendo, mas lutando para viver, e soube que aquilo tudo, de alguma forma, mudaria seu rumo. Marcos, parado à porta do celeiro, ouve a respiração fraca e irregular do potro e se pergunta sobre a história por trás daquela cicatriz. E se salvar aquele jovem cavalo trará mais complicações do que ele jamais poderia imaginar. O sol mal surgia no horizonte quando Marcos despertou. O som ainda distante do rio, lembrando-lhe dos estragos da tempestade. Cada músculo doía, mas ele se forçou a sair da cama com pressa, puxando o chapéu gasto sobre os cabelos desgrenhados. Ainda sentia na pele a lembrança do esforço do dia anterior para salvar o potro Mustang das águas furiosas. Sabia que precisava conferir como o animal havia passado a noite. Atravessou o pátio de terra batida em passos rápidos e, ao abrir a porta do celeiro, encontrou o pequeno cavalo deitado sobre a palha, respirando com dificuldade. A luz tênue do amanhecer revelava a pelagem castanha ainda úmida e suja de lama. Apesar de estar cansado, Marcos notou que o potro mantinha o olhar atento. Aproximou-se devagar, ajoelhou-se e deslizou a mão pelo flanco do bicho, sentindo os ossos salientes tremendo sob seus dedos. Decidiu batizá-lo de Rio, numa espécie de ironia melancólica à força da água que quase tirara sua vida. Enquanto checava a cicatriz no corpo do animal, pensava no que aquilo significava. Era realmente estranho ver um sinal tão nítido. Parecia algo feito por mãos humanas, mas não havia como afirmar com certeza. Num suspiro, levantou-se e foi para o lado de fora. Os trabalhadores já estavam de pé, prontos para avaliar os estragos no rancho. A tempestade deixara um rastro de destruição. Cercas retorcidas, pastos lamacentos e alguns animais mais frágeis ainda desaparecidos. A expressão dos peões variava entre preocupação e resignação. Um deles, Jorge, abria o portão principal para deixar passar um pequeno trator carregado de ferramentas. Marcos chamou todos para junto de um pedaço de cerca semi-arrancado. Precisamos reforçar essas estacas antes do meio-dia. Uma parte do gado está solta onde não deveria, e não quero mais problemas. Eles assentiram e se dividiram em equipes. Alguns recolhiam pedaços de arame, outros tentavam desviar poças gigantescas que ameaçavam virar lamaçais permanentes. Enquanto organizava as tarefas, Marcos não parava de pensar no potro que deixara no celeiro. Precisaria de cuidados imediatos. Pouco depois, quando retornou ao estábulo, encontrou Rio tentando se levantar. As patas finas tremiam e, ao dar um passo, o pequeno cavalo perdeu o equilíbrio, batendo o focinho no chão. Marcos correu para ampará-lo. Calma, garoto. Passou a mão sobre a crina curta e sentiu a respiração ofegante do animal. Notou também que uma das patas estava bastante sensível, talvez um músculo distendido ou alguma lesão interna provocada pela correnteza. Pegou uma faixa limpa e improvisou uma bandagem, amarrando com cuidado. Mesmo debilitado, Rio reagiu com movimentos bruscos,
demonstrando desconforto. A gente devia chamar um veterinário, seu Marcos, sugeriu Jorge, surgindo atrás do patrão. Esse cavalo não aguenta muito tempo assim, ainda mais depois da enchente. Marcos respirou fundo. Sabia que o custo de trazer um veterinário até ali seria alto, sem contar que naqueles confins, o profissional mais próximo ficava a quilômetros de estrada ruim. E havia toda a questão financeira se acumulando desde antes da tempestade. Ainda assim, não podia simplesmente abandonar o potro. Vou ver o que posso fazer, respondeu, embora sem ter certeza de como pagaria por isso. Enquanto terminava de ajeitar a bandagem, a mente de Marcos voou para um episódio doloroso do passado. Anos atrás, perdera um cavalo querido por falta de tratamento adequado. Recordar aquilo punha um aperto no peito, e a determinação de salvar Rio se fortaleceu. Não queria repetir aquele erro. Mais tarde, no fim da manhã, ao voltar com uma bacia de água morna para limpar os ferimentos superficiais do potro, notou um novo brilho nos olhos dele. Ainda fraco, Rio levantou a cabeça e apoiou o focinho trêmulo na mão de Marcos. Era como se, de alguma forma, a confiança entre os dois estivesse crescendo, mesmo que não pudessem se comunicar por palavras. Aquele gesto singelo emocionou o rancheiro. Ao mesmo tempo, o lembrou de que teria de alimentá-lo e medicá-lo, gastando ração e tempo que mal podia dispensar. O administrador do rancho, Alcides, surgiu à porta do estábulo com o rosto tenso. Seu Marcos, a gente mal tá dando conta de consertar as cercas. E agora mais um bicho para cuidar? Os custos vão subir muito. Marcos entendeu o argumento. Ele próprio fazia as contas na cabeça desde a hora em que acordara. A crise financeira o rondava, as dívidas com o banco não paravam de crescer, e a tempestade só agravara a situação. Mas algo naquele potro não o deixava desistir. Eu sei, Alcides, mas é uma vida. E pelo que parece, não é só um cavalo de passagem. O administrador deu de ombros, resignado. Saiu do estábulo para supervisionar os reparos, enquanto Marcos voltou à sua tarefa de alimentar o pequeno cavalo. Lá fora, o cenário ainda era de destruição. Troncos e galhos estavam espalhados por todo o terreno, e o sol começou a despontar, forte e ardido, transformando a lama em uma crosta pegajosa. Vários homens lutavam para remover entulhos, tentando desobstruir as passagens. O suor e a tensão pairavam no ar. Foi nesse clima que Otávio, um vizinho antigo, apareceu montado em um cavalo robusto. Coçou o queixo, observando tudo, e aproximou-se de Marcos com um sorriso que não chegava aos olhos. Soube que salvou um potro ontem. O tom de voz deixava claro que ele não vinha apenas por cortesia. Salvei sim, estava quase morrendo no rio. Marcos olhou para Otávio com cautela, sem vontade de estender a conversa. Tá me dizendo que é selvagem? Cutucou Otávio. Parece que sim. Marcos limpou o suor da testa com a manga. Esses cavalos dão mais problema do que solução. Vivem invadindo pastos e competindo com o gado. Ele deu de ombros, olhando para o estábulo com curiosidade. Se fosse eu, soltava de volta ou achava quem quisesse comprar. Marcos sentiu o estômago embrulhar. Não era ingênuo, a ponto de achar que Otávio estava ali apenas comentando. Conhecia o tipo de gente que via em qualquer bicho uma oportunidade de lucro rápido. Preferiu não responder, mantendo-se firme. Otávio franziu a testa ao notar a cicatriz visível no potro, mas nada falou. Se despediu com um aceno seco e foi embora em meio ao lamaçal, deixando uma sensação desagradável no ar. Mais tarde, à medida que a tarde avançava, Marcos retornou ao celeiro para acompanhar o progresso de Rio. O potro dormia de forma agitada, as narinas se contraindo, enquanto a lanterna pendurada em um gancho balançava de leve, projetando sombras vacilantes pelas paredes. O lugar tinha cheiro de feno úmido, e o calor era sufocante, mesmo que a tempestade tivesse esfriado o tempo na véspera. Marcos puxou um caixote para perto de Rio e se sentou, apoiando os cotovelos nos joelhos. Observou a marca que tanto o intrigava, lembrando-se de histórias que ouviu na infância sobre mustangues perdidos ou cavalos usados em rinhas ilegais.
Talvez houvesse uma história de maus tratos por trás daquela cicatriz, mas ele não sabia ao certo. Sentiu um cansaço pesado invadi-lo, mas mesmo assim, foi incapaz de abandonar o animal. Ficou ali boa parte da noite, cochilando e despertando ao menor movimento do potro. Lá fora, a ventania diminuíra, e agora só se ouviam os sons noturnos do campo. Grilos, sapos e o restinho de água escorrendo em algum canto esquecido. Nos intervalos em que Rio dormia, Marcos folheava alguns mapas antigos da região, lembranças de conversas com moradores mais velhos que falavam de grupos de cavalos selvagens, vivendo em áreas de vegetação densa, quase inacessíveis a cavaleiros comuns. Riu de si mesmo, pensando em como a vida era imprevisível. Bastava um encontro com um potro indefeso para fazer renascer sonhos de aventura e esperança que ele nem sabia que ainda existiam. Entre esses pensamentos, lembrou-se de um dos peões comentando sobre gente sem escrúpulos que capturava cavalos selvagens para revendê-los ou para colocá-los em competições duras, sem qualquer empatia pelo bem-estar do animal. Aquilo lhe deu um arrepio. Precisava ter cuidado, pois Otávio e outros podiam ver em Rio um alvo fácil. Quando a noite foi avançando, decidiu que, apesar dos riscos, faria o que fosse possível para ajudar o potro a se recuperar e, quem sabe, um dia devolvê-lo ao lugar de onde viera. Mesmo com as contas pendentes e a possibilidade de perder tudo se as coisas não melhorassem, não conseguia olhar para aquele animal e não ver algo maior. Quase um chamado para fazer a coisa certa. Para sua surpresa, no final do dia, Rio conseguiu ficar de pé, ainda que cambaleando. Balançava a cabeça, batia as patas no chão, testando os limites de sua força recém-recuperada. Era um progresso tímido, mas real. Marcos, emocionado, deu um leve sorriso, sentindo-se aliviado e inspirado a continuar. Uma esperança surgia ali, no estábulo iluminado por uma lanterna que tremulava com a brisa da noite. E foi exatamente nesse momento que percebeu uma mudança nos olhos de Rio. Embora exausto, o pequeno Mustang parecia mais alerta, como se algo no ar estivesse chamando sua atenção. Marcos franziu o senho, intrigado com a possibilidade de que, mesmo debilitado, o potro conseguisse sentir a presença de seu bando em algum lugar distante. Se o resto da família dele estiver por aí, será que consigo levá-lo de volta? Pensou, lembrando-se das palavras do vizinho e das dificuldades financeiras que o cercavam. Ainda assim, não queria ignorar aquele instinto que parecia pulsar dentro do potro. Quando a noite caiu de vez, Marcos percebeu os olhos de Rio mais vigilantes, quase como se o potro estivesse pressentindo o chamado de seu próprio bando em algum lugar distante. Ele se perguntou se conseguiria reunir Rio com sua família antes que forças além de seu controle interferissem. A vida no rancho continuava dura desde a enchente. Marcos tentava ignorar a dor que latejava no ombro após o resgate de Rio, mas a realidade financeira não lhe dava trégua. Na madrugada, ele acordava assustado, lembrando-se das faturas que se acumulavam e das cercas que ainda precisavam de reparos. Com o céu clareando, já estava de pé, observando o terreno encharcado que, dia após dia, exigia mais do que ele conseguia dar. Rio, por sua vez, ganhava força no celeiro. O potro se levantava com mais firmeza, testando as patas antes frágeis e cutucando a palha com o focinho em busca de alimento. A bandagem ainda circundava a perna machucada, mas os movimentos estavam mais firmes. Aos poucos, aquele olhar que antes transmitia puro medo passou a brilhar com curiosidade. Marcos sentia orgulho ao ver como o pequeno animal resistia, mesmo com a cicatriz que levantava tantas questões. Porém, cada vitória no estábulo contrastava com o desânimo do lado de fora. O rancho, antes modesto porém estável, agora estava numa corda bamba. As despesas com os estragos do temporal não paravam de crescer. Parte do gado ainda se recuperava de ferimentos, a plantação sofrera perdas consideráveis, e os consertos exigiam mais materiais do que havia em estoque. O valor das contas ia além do que Marcos tinha disponível. Certa tarde, Alcides, o administrador, chamou Marcos de lado, perto do portão principal.
Precisamos resolver aquilo do banco. Eles ligaram de novo. Querem uma resposta. Marcos tirou o chapéu, passou a mão pelos cabelos e suspirou. Eu sei. Vou ter que negociar. Talvez usar parte da terra como garantia. Ele odiava a ideia de perder controle sobre qualquer pedaço de seu rancho, mas via-se sem escolha. Enquanto falavam, o calor de sol castigava, secando a lama aos poucos e tornando o ar abafado. As botas de ambos afundavam na terra fofa, lembrando que o solo ainda não se recuperara totalmente da tromba d'água. Enquanto isso, Rio, no interior do celeiro, se movimentava mais. Marcos notou que toda vez que chegava perto, o potro dava um passo cambaleante para recebê-lo, num misto de cautela e afeição. Essa proximidade, embora silenciosa, ajudava Marcos a esquecer por alguns minutos a tempestade de problemas que recaía sobre si. Durante o almoço, num clima de apreensão, Jorge comentou que havia rumores correndo pelas fazendas vizinhas. Dizem que estão pegando cavalos selvagens por aí, vendendo ilegalmente. Ouvi até que tem gente caçando mustangues. Marcos gelou, lembrando-se do que Otávio insinuara a respeito de Rio e de como cavalos como ele poderiam virar negócio para os mais gananciosos. A cicatriz em Rio, talvez prova de um passado de maus tratos, poderia ligá-lo a algum esquema. Aquilo tudo mexia com Marcos, que se perguntava se o próprio bando de Rio corria perigo ali pelas matas. A conversa foi interrompida quando um velho conhecido do rancho chegou. Era Paulo, um antigo vaqueiro que agora trabalhava esporadicamente como vendedor de rações na região. Ele chegou trazendo algumas poucas provisões que Marcos encomendara. Ao ver Rio no celeiro, franziu a testa. É esse o famoso potro que o pessoal anda comentando? Aproximou-se, olhando a cicatriz com cuidado. É, meu amigo, tem gente de olho nuns bichos assim. Se eu fosse você, tomava cuidado. Marcos deu um sorriso tenso e passou a mão pelo pescoço de Rio. Pode deixar, eu sei bem dos riscos. Quando Paulo partiu, a cabeça de Marcos fervilhava. Precisava proteger o potro, e se houvesse mesmo um bando vagando por ali, ter certeza de que não seriam capturados. Mas ele também tinha que proteger o próprio rancho, que estava na beira do colapso. No final da tarde, enquanto corria para ver um trecho de cerca que ameaçava ruir, Marcos foi surpreendido por uma visita inesperada. Otávio surgiu outra vez, montado em seu cavalo, acompanhado de 2 homens que Marcos nunca vira. Trazia um sorriso dissimulado. Fiquei sabendo que ainda está com aquele potro. Pensei que fosse se livrar dele. Marcos continuou encarando o alambrado sem se virar. Ele está se recuperando. Não faz sentido largar a criatura debilitada. Otávio tentou uma conversa mais amistosa, mas logo deixou transparecer seu interesse. Bom, se mudar de ideia, tenho uns contatos na região que podem se interessar. Gente que pagaria bem. Aquilo soou como uma ameaça velada. Marcos sentiu o sangue ferver. Ele não está à venda. Os 2 homens que acompanhavam Otávio trocaram olhares, conferiram a cicatriz em Rio ao longe e soltaram risadas baixas. Uma parte de Marcos queria confrontá-los abertamente, mas sabia que, com os problemas financeiros, não podia se dar ao luxo de criar mais inimizades. Ainda assim, não recuaria. A gente se vê por aí, disse Otávio, dando de ombros antes de partir com seus companheiros. Quando a noite começou a cair, o cansaço dominava o ambiente. Um dos peões relatou que encontrara pegadas de cavalos selvagens perto do limite das terras de Marcos. Algo incomum tão próximo assim. As orelhas de Rio pareciam se erguer quando algum som distante surgia, como se tentasse captar a presença de outros da sua espécie. Já pensou em tentar achar a manada dele, seu Marcos? Perguntou Jorge, sentado no toco de uma árvore caída. Ando pensando nisso mais do que você imagina, confessou Marcos olhando para o céu cor de chumbo. O rancheiro refletia que, se Rio tivesse mesmo um bando, talvez fosse possível devolvê-lo. Mas, com a avalanche de problemas financeiros e a ameaça de gente sem escrúpulos, o assunto era mais complicado do que soltar o potro no mato. Precisaria encontrar um local seguro, entender se a mãe dele ainda estava viva ou se havia espaço para que o filhote fosse aceito de volta.
Depois que o último peão se recolheu, Marcos passou pelo estábulo para uma verificação final. Trocou a água de rio, conferiu a bandagem e jogou um pouco mais de feno no chão para o potro mordiscar. Estava quase para sair, mas parou ao notar novamente aquela marca. Passou a mão ao redor da cicatriz, pensando no que poderia significar. Não parecia uma simples queimadura. Era algo que sugeria um ato premeditado ou um sinal de posse em algum passado distante. Um calor lhe subiu ao rosto, lembrando dos boatos sobre capturas e maus-tratos. Talvez ali estivesse a prova de que há quem prefira o lucro à dignidade de um animal. Enquanto a lamparina balançava no gancho e projetava sombras estranhas nas paredes de madeira, Marcos sentiu um peso doloroso no coração. Apesar de tudo, começou a se apegar demais àquele potro que, se não fosse sua intervenção, já estaria morto nas águas do Rio das Cobras. Lá fora, o vento soprava morno, resquício do calor do dia. Um silêncio quase inquietante tomou conta do rancho, apenas quebrado por grilos e algum mugido de boi mais distante. Caminhando de volta para a própria casa, Marcos se deu conta de que, além de proteger a si mesmo e aos seus funcionários, tinha agora a responsabilidade de garantir que Rio não caísse em mãos erradas. Quando foi deitar, suas pálpebras pesavam como chumbo, mas a cabeça não parava. Pensava nos prazos do banco, nos rumores de contrabandistas de animais, na possibilidade de Otávio tentar algo sorrateiro. Deu uma rápida olhada pela janela, admirando as estrelas que surgiam timidamente, e se deixou ficar ali, por alguns instantes, dividido entre o medo e a esperança. O rancho parecia preso num impasse, a cada dia mais vulnerável. Se desse um passo em falso, tudo o que construíra ao longo de anos poderia escorrer pelos dedos. E agora ainda havia a questão do bando de mustangues selvagens que, ao que tudo indicava, circulava a região. Se eles caíssem nas mãos dos mesmos indivíduos que viam em Rio apenas cifrões. Marcos não sabia se teria coragem de encarar as consequências. Naquele mesmo momento, o potro repousava no celeiro e seu frágil corpo se recuperava aos poucos. Antes de apagar a luz, Marcos pensou em tudo o que perdera ao longo da vida e no que significaria ver outra injustiça acontecer sem nada poder fazer. Fechou os olhos, tentando descansar, mas o sono demorava a vir. E então, quase à meia-noite, ouviu um relincho abafado que atravessou o silêncio do vale. Sentou-se na cama de súbito, segurando o lampejo de dor no ombro. Percebeu que Rio também despertara. Mesmo na distância, imaginou o potro erguendo as orelhas atento. Aquele som ecoou uma vez mais, longo e triste, lembrando um lamento. Era como se algo chamasse o filhote para fora. Tarde da noite, Marcos ouve um relincho distante ecoar pelo vale. Rio ergue a cabeça, as orelhas arrebitadas. Parece o chamado do seu bando, levantando a pergunta urgente. Eles estão a salvo? O relincho distante que ecoara na noite anterior permanecia fresco na memória de Marcos. Ele levantou-se antes mesmo do sol nascer, sentindo a tensão que acompanhava cada respiração. Lá fora, o céu ainda tomava tons de um cinza suave, mas logo ganharia uma coloração avermelhada. O rancho estava silencioso, exceção feita ao balido esparso de alguma vaca e ao canto insistente dos galos. Marcos caminhou até o celeiro, o coração acelerado ao lembrar do som que ouviram, meio enterrado no breu da madrugada. Rio estava de pé, orelhas alertas, cavalcando a palha com a pata dianteira. Era evidente que o potro ficara agitado por aquele chamado noturno. Parecia ansioso, como se aguardasse algo do lado de fora. "Bom dia, garoto", disse Marcos num tom suave, passando a mão sobre o pescoço do animal. Rio abanou a cabeça, respirando forte, quase como resposta. A pata que antes estava machucada suportava o peso melhor agora, demonstrando uma melhora notável. A cada dia, os olhos do potro recuperavam um brilho que lembrava a energia de um cavalo selvagem, prestes a conquistar as campinas. Porém, aquela saúde crescente chegava junto com problemas. As contas pareciam aumentar mais rápido do que a velocidade do riacho após a chuva.
Os pedidos de cobrança do banco se tornavam mais urgentes, e havia boatos de que alguns caçadores ou contrabandistas de animais rondavam as terras em busca de cavalos selvagens. A simples ideia de perder Rio ou ver seu bando ser alvo de gente implacável deixava Marcos inquieto. Depois de verificar se o potro tinha água limpa e um punhado de ração, Marcos saiu para cuidar das tarefas diárias. Conferiu as plantações ainda lamacentas, onde alguns funcionários tentavam reerguer cercas e escorar o terreno. Dava instruções rápidas, mas a mente estava em outro lugar. A meio caminho de casa, aproximou-se um rapaz que usava o boné virado para trás e trazia uma pasta de documentos. Tinha um distintivo simples de uma instituição ambiental local. Ele olhava para os lados, como se não quisesse ser notado. Assim que Marcos se aproximou, estendeu a mão num cumprimento meio tenso. Bom dia, sou Márcio, lembra de mim? A gente se falou pelo telefone ontem de noite. Marcos havia feito contato com uma conhecida que, por sua vez, passara o recado a Márcio, funcionário júnior de uma agência ambiental na cidade vizinha. Queria entender se havia meios legais de proteger os mustangues selvagens que circulavam aquela região. Tudo fora feito com discrição, sem alarde. Obrigado por vir, Márcio. Marcos apertou a mão dele. Precisamos conversar num canto mais reservado. Seguiram até a varanda da casa, onde Marcos ofereceu café em uma caneca esmaltada. Márcio olhava ao redor, meio incomodado. Sinto muito pela situação do seu rancho depois da enchente, começou ele. Mas precisamos ter clareza de que, para a gente agir, tem que haver alguma prova concreta de captura ilegal ou maus tratos. Marcos deu um gole no café, sentindo o amargor na língua. Eu já ouvi boatos de gente laçando cavalos selvagens. Tenho quase certeza de que há um bando nessa área que corre perigo. Entendo, mas sem denúncia formal ou flagrante, não temos respaldo legal? Continuou o rapaz, folheando uns papéis. Se encontrarmos evidências, como cercas clandestinas ou caminhões transportando animais sem registro, aí sim podemos agir. A conversa fez Marcos sentir o peso da burocracia. Não era o tipo de homem que gostava de lidar com papelada. Sempre confiara nas próprias mãos para resolver problemas, mas, diante dessa questão dos mustangs, precisava de ajuda externa. Ele explicou a Márcio sobre Rio, mostrou inclusive a cicatriz e contou o quanto temia que aquele sinal denunciasse um passado de mau uso ou marcação irregular. Vou ver o que posso fazer, disse Márcio, levantando-se e pegando a pasta com documentos. Mas mantenha os olhos abertos. Se descobrir alguma coisa, qualquer pista de atividade ilegal, me avise. Eles se despediram de modo rápido. A sensação de Marcos era mista. Alívio por ter buscado ajuda, mas também frustração por ver que nada aconteceria de imediato. O dia seguiu com a costumeira rotina exaustiva. Alcides, o administrador, organizou alguns trabalhadores para erguer novas estacas e reparar buracos no solo que a chuva abrira. Marcos, apesar do ombro dolorido, pegou no pesado junto com eles. Escavou, serrando troncos e martelando pregos. Ao entardecer, os braços ardiam e as costas protestavam, mas as cercas começavam a parecer mais firmes. Quando voltou ao celeiro, o rancheiro encontrou Rio com mais vigor, trotando de leve dentro do espaço apertado, como se testasse a própria força. Marcos abriu um sorriso cansado. Tá ficando bom, hein, rapaz? Elogiou, afagando o focinho do potro. Logo, logo vai querer correr pelos campos. Rio deu uma pequena escavada no solo, quase empinando em resposta. A alegria daquele animal era contagiante, mesmo na tensão presente no rancho. Algum tempo depois, enquanto alimentava o potro, Marcos percebeu vozes do lado de fora. Foi até a porta e viu, a alguma distância, Otávio conversando com dois sujeitos estranhos. O trio estava encostado num carro antigo parado no pátio. Um clima desagradável pairava no ar. Marcos saiu e caminhou na direção deles, desconfiado. Boa tarde, senhores, disse, sem muito entusiasmo. Otávio se virou com um sorriso cínico. Ô Marcos, trouxe dois amigos meus de fora. Estão pensando em comprar uns bezerros, talvez.
Marcos analisou os homens de cima a baixo. Um deles tinha a expressão dura e examinava tudo ao redor, como se memorizasse cada detalhe. O outro mantinha o rosto sério, sem abrir a boca. A desculpa dos bezerros não parecia convincente. Desculpe, mas não tô vendendo gado no momento, retrucou. O rebanho ainda está se recuperando da enchente. Otávio balançou a cabeça, jogando as rédeas do cavalo para trás. Tudo bem, a gente entende. Quem sabe outra hora. Eles foram embora, mas a tensão permaneceu. Marcos voltou ao celeiro, coração disparado. A presença daqueles estranhos deixara um alerta. Seriam gente interessada nos cavalos selvagens? Possivelmente. A mente começou a maquinar o que poderia dar errado se o bando de Rio estivesse realmente por perto. Mais tarde, um dos peões veio com uma notícia que iluminou o semblante de Marcos. Ele vira, ao longe, um grupo de cavalos selvagens atravessando um descampado para o lado oeste do rancho. Não eram muitos, mas pareciam unidos, seguindo uma égua de pelagem marrom. A descrição do peão fez Marcos pensar na possibilidade de ser a manada de Rio. Um lampejo de esperança surgiu. A noite chegou trazendo nuvens pesadas, mas sem sinal de tempestade. Mesmo assim, o ar continuava quente, abafado. Marcos reuniu alguns equipamentos num canto. Cordas reforçadas, uma lanterna potente, faixas e ataduras extras para o caso de Rio precisar. O jovem Pedro, um peão de rosto franco e olhar entusiasmado, apareceu para ajudar. Eu sempre gostei desses cavalos selvagens, seu Marcos. Se quiser, eu posso ir com o senhor atrás deles qualquer hora. Marcos fitou o rapaz, reconhecendo a sinceridade em sua voz. Agradeço, Pedro. Se for preciso partir em busca dessa manada, conto com você. A preocupação, entretanto, não se dissipava. Alcides observava tudo com a testa franzida e tentava dissuadir Marcos de dar tanta atenção ao potro. Outros funcionários achavam um absurdo desperdiçar recursos para cuidar de um cavalo que não era sequer do rancho. Apesar disso, Marcos deixava claro que ninguém iria encostar em Rio sem o seu consentimento. Na calada da noite, depois de lidar com as divergências entre os próprios funcionários e relembrar as cobranças financeiras que pesavam sobre ele, Marcos voltou ao celeiro. Encontrou Rio meio sonolento, recostado na palha. Pensou em como tudo mudara desde que salvara aquele animal das águas furiosas. O potro trouxera problemas e preocupações, mas também despertara em Marcos um senso de propósito que ele nem sabia que ainda tinha. Se a gente conseguir encontrar seu bando, amigo, disse, falando quase num sussurro, vai ser a coisa certa a fazer. Não é justo te prender aqui para sempre. Rio abriu ligeiramente os olhos e soltou um sopro quente pelas narinas. Marcos sentiu uma afinidade indescritível, como se entendesse que a liberdade do potro era o que de fato importava. Ficou alguns minutos ali, em silêncio, refletindo sobre todo o caminho que se abria diante deles. Ao sair, fechou a grande porta de madeira, prendendo-a com um cadeado. Ainda se lembrava dos olhares estranhos dos visitantes que Otávio trouxera. Enquanto prendia o cadeado, algo no solo lamacento chamou sua atenção. Pegadas de botas que certamente não pertenciam a nenhum de seus homens. Eram marcas recentes, um pouco distantes do caminho usual, indo em direção aos fundos do celeiro. Mas quem andaria por aqui a essa hora? Murmurou, o coração apertado. Ao trancar o estábulo naquela noite, Marcos reparou em pegadas frescas na lama. Não pareciam de ninguém da fazenda, e isso só podia significar problemas. A primeira claridade do dia mal aparecia quando Marcos já estava de pé, o coração inquieto depois da descoberta das pegadas suspeitas na lama. Ele sabia que não podia mais adiar. Se alguém realmente rondava o rancho de olho em Rio, precisava agir antes que algo acontecesse ao potro ou ao seu bando. Então, tomou a decisão de partir na manhã seguinte, levando Pedro como companheiro. Juntaria o essencial e começaria a busca pelos cavalos selvagens que, segundo os relatos dos peões, estavam vagando não muito longe dali. Eles se encontraram no estábulo logo após o amanhecer, onde os primeiros raios de sol iluminavam a crina castanha de Rio. O potro dava sinais de ansiedade.
pisoteando o chão com a pata dianteira, como se adivinhasse que algo importante estava para acontecer. Marcos pegou as faixas de proteção, ajustando a que cobria a antiga lesão, enquanto Pedro verificava as selas e a carga do cavalo que os acompanharia. Um alazão robusto já acostumado a enfrentar terrenos difíceis. Vamos sair devagar para não chamar atenção, disse Marcos, erguendo a voz apenas o suficiente para ser ouvido sobre os sons do rancho despertando. Se Otávio ou algum outro curioso desconfiar para onde a gente vai, pode ser que tentem nos seguir. Pedro assentiu e ajudou a conduzir Rio para fora do estábulo. O potro, mesmo ainda não totalmente recuperado, mostrava firmeza ao pisar. Respirava ofegante, mas mantinha as orelhas bem eretas. Apesar de ser um Mustang, estava se acostumando à presença de Marcos e Pedro, obedecendo sinais simples, como se soubesse que dependia deles para reencontrar sua família. Ainda com o sol baixo no horizonte, atravessaram a parte de trás do rancho, onde as cercas foram recentemente consertadas. Tomaram um atalho pela pastagem pouco usada, tentando manter distância da casa e do portão principal. Alcides e os demais peões, avisados apenas do básico, cuidavam de distrair eventuais visitas. Não havia motivo para espalhar a notícia de que Marcos buscava o bando selvagem. Quanto menos gente soubesse, melhor. Conforme se afastavam, os campos lamacentos iam ficando para trás, e o solo firme surgia em zonas mais altas, onde a água da enchente não chegara com tanta força. O cavalo de carga marchava à frente, equilibrando o equipamento, comida para alguns dias, cordas, uma velha lanterna, bandagens extras e um par de cobertores. Pedro o guiava pelas rédeas, enquanto Marcos acompanhava ao lado de Rio, incentivando o potro a seguir ritmo sem exagerar. Se a gente for devagar, Rio não se machuca de novo, disse Marcos. Mas precisamos ter cuidado. Quem sabe quantos homens podem estar atrás desse bando? Pedro concordou em silêncio, concentrado nas pegadas que surgiam no terreno úmido. O dia seguia fresco, e o vento trazia o cheiro de mato e terra molhada, lembrando que a chuva pesada de dias atrás ainda deixava marcas. Eles sabiam que o trajeto seria difícil, pois o solo encharcado e as possíveis armadilhas naturais podiam atrasar a viagem. Mesmo assim, era a única opção. Iriam rastrear os sinais dos Mustangs até encontrá-los. Algumas horas depois, pararam ao pé de uma pequena elevação. Dali, com algum esforço, seria possível ter uma visão panorâmica da região. Deixaram o cavalo de carga e Rio embaixo de uma árvore retorcida, enquanto escalavam uma trilha estreita coberta de pedrinhas soltas. O sol, mais alto agora, forçava os olhos a semicerrar, mas quando finalmente chegaram ao topo, enxergaram o vale à frente se estendendo como um tapete verde acinzentado. Ao longe, uma fina nuvem de poeira subia no ar, como se algo ou alguém estivesse se movendo em grande velocidade. Será que são os cavalos? Perguntou Pedro, a mão em pala sobre a testa, protegendo-se do reflexo. Pode ser, mas também pode ser qualquer outro bicho ou até gente atrás deles, respondeu Marcos, franzindo o senho. Decidiram seguir naquela direção, embora soubessem que corriam o risco de encontrar não apenas o bando de Mustangs, mas também os Poachers. Desceram a encosta, voltaram até onde Rio estava e retomaram o avanço. Passaram por uma espécie de bosque ralo, onde a vegetação rasteira e arbustos mais densos lhes forneciam algum abrigo contra olhares indiscretos. Ali, fizeram uma breve pausa para que Rio pudesse beber água e descansar. O potro mordiscava a grama úmida, enquanto Pedro falava sobre as lendas da região. Contava de antepassados que juravam ter visto cavalos selvagens capazes de cruzar rios caudalosos e subir ribanceiras que pareciam intransponíveis. São bichos de fibra. Se o bando de Rio estiver por perto, não vai ser fácil laçar ou cercar todos, disse o rapaz, com um sorriso quase admirado. Marcos meneou a cabeça, pensativo. O problema é que tem gente sem escrúpulos que faz de tudo por dinheiro. Se já tiveram coragem de marcar o rio, não vão hesitar em emboscar o resto do grupo. Enquanto conversavam, notaram marcas novas de cascos no solo úmido,
mas entrelaçadas com outras marcas difíceis de identificar. Pareciam mais fundas, como se um grupo numeroso de cavalos tivesse passado ali recentemente, talvez em disparada. Trocaram olhares preocupados. Poderia significar que os Mustangs estavam em fuga ou que poachers os tinham forçado a correr. Sem perder tempo, continuaram. O terreno ia alternando trechos de lama com caminhos estreitos de cascalho. Em certo ponto, precisaram atravessar um córrego que ainda descia acelerado pela força das chuvas passadas. Rio hesitou, lembrando-se, talvez, do trauma de quase se afogar no Rio das Cobras. Mas Marcos conversou baixo com o potro, acariciando-lhe a crina, e conseguiu tranquilizá-lo o suficiente para ir adiante. A água chegava até os joelhos de Marcos, gelada e turva, mas conseguiram cruzar sem incidentes. Pouco depois, o som seco de um disparo ecoou pelo vale, fazendo as aves alçarem voo em alvoroço. Marcos e Pedro trocaram um olhar alarmado. Imediatamente, puxaram Rio e o cavalo de carga para trás de um conjunto de rochas para se protegerem. "Você ouviu isso?" sussurrou Pedro com a respiração acelerada. "Ouvi, sim. Pode ser um aviso ou briga de caçadores com alguém. Precisamos tomar cuidado." Eles aguardaram alguns minutos, atentos a qualquer barulho de vozes ou passos. O vento balançava a vegetação, mas nada mais se ouviu. Decidiram prosseguir, mantendo-se próximos a barreiras naturais e evitando áreas abertas. Foi quando, ao contornar uma curva do terreno, avistaram um acampamento abandonado. Havia restos de fogueira, latas de comida amassadas e cordas jogadas no chão. Tudo parecia ter sido deixado às pressas. Marcos examinou as cordas. Eram fortes, com marcas de uso recente, e notou vestígios de pelos grudados. Pelos de cavalo. Seu estômago deu um nó. Aquilo era quase uma confirmação de que alguém estivera ali tentando laçar animais. E pior, fugira rapidamente por algum motivo, talvez assustados ou em perseguição a um grupo de Mustangs. Continuaram a jornada, cada vez mais tensos, seguindo rastros profundos de cascos que indicavam corrida. A impressão era de que os cavalos, selvagens ou não, tentaram escapar de algo. Em determinado momento, o cheiro de suor e poeira chegou até as narinas de Marcos, como se o ar estivesse saturado pelos movimentos recentes. Quando o sol começou a pender rumo ao poente, decidiram armar um pequeno acampamento numa área protegida por pedras altas. O calor do dia cedia lugar a um vento ligeiro. Enquanto preparavam uma fogueira controlada, Rio se mantinha próximo, como se sentisse que precisava ficar atento a qualquer barulho estranho. Pedro, por sua vez, largou as cordas e ajeitou um punhado de capim seco para servir de colchão improvisado. "Amanhã, se continuarmos nesse ritmo, talvez a gente se aproxime mais do bando", comentou Pedro, a voz baixa para não ecoar muito. "Só espero que não tenha gente armada esperando por nós também." Marcos suspirou, meneando a cabeça. "Se tiver, vamos ter que ser mais espertos do que eles. Não posso deixar que façam mal àqueles cavalos." A noite avançou, e o céu estrelado contrastava com a escuridão dos arbustos. O silêncio só era quebrado pelo farfalhar das folhas e algum relincho esporádico, distante. Marcos deitou com um olho aberto, preocupado com a possibilidade de serem surpreendidos. Mas o cansaço do dia o fez adormecer em pouco tempo. Na primeira hora da madrugada, um relincho agudo ecoou pelas pedras, despertando ambos. Eles se levantaram num sobressalto. Apagaram a fogueira às pressas e olharam para os lados, tentando identificar a origem do barulho. Passados alguns segundos, ouviram outro relincho mais distante. Rio deu uma resposta, batendo a pata no solo. Parecia um diálogo entre o potro e algum outro cavalo. "Eles estão perto", disse Marcos quase sem fôlego. E então, na silhueta da crista de um morro próximo, surgiu uma forma indistinta. Parecia um Mustang de porte maior, parado contra a luz fraca da lua. Logo atrás, um lampejo de lanternas e faróis mostrou que não estavam sozinhos. Os poachers também estavam por ali, e tudo indicava que perseguiriam o bando até o fim.
Marcos percebeu que o tempo corria contra eles para salvar Rio e os demais cavalos selvagens. O ar noturno parecia pesado, quase palpável, enquanto Marcos e Pedro tentavam dormir em meio às pedras que os protegiam parcialmente do vento e dos olhos curiosos de qualquer desconhecido. As horas avançavam devagar, interrompidas por relinchos distantes, e pelo pensamento persistente de que a qualquer momento algo grande poderia acontecer. Rio se mantinha inquieto, vez ou outra bufando e pisoteando o chão, como se pressentisse que a presença dos outros mustangs estava mais próxima do que nunca. Quando a primeira claridade tocou o céu, Marcos despertou com um sobressalto. Seu ombro doía por ter dormido de mau jeito, mas não lhe restava tempo para reclamar do corpo cansado. Precisava ir atrás do bando de cavalos antes que os caçadores, ou poachers, como preferia chamar, agissem. Sacudiu Pedro, que dormia a poucos metros, e foi verificar Rio. O potro mantinha a cabeça erguida, as orelhas em alerta, farejando o ar como se procurasse algum cheiro familiar. Marcos acariciou-lhe o pescoço, tentando transmitir calma. Por mais que estivesse com medo do que encontrariam, havia algo dentro dele que não o deixava recuar. Estava ali para ajudar, não só Rio, mas toda uma manada que, pelo que sabia, podia estar presa ou encurralada em algum lugar próximo. Depois de arrumarem rapidamente o acampamento, os dois homens avançaram, guiando o cavalo de carga e Rio por um caminho estreito que contornava a base de um morro. As pedras soltas tornavam a marcha lenta e perigosa. O canto de alguns pássaros rompia o silêncio, lembrando que a natureza seguia seu ritmo, alheia às preocupações humanas. Se a gente continuar nessa direção, chegaremos ao vale onde eu vi aquelas luzes ontem, comentou Pedro, apontando para um conjunto de elevações distantes. Acho que os poachers tentaram cercar os cavalos ali. Marcos assentiu, focado na trilha. A lembrança das lanternas e faróis que viram na noite passada pairava em sua cabeça. Aquela gente não hesitaria em usar violência para capturar ou espantar os mustangs. Bastava uma jaula improvisada, umas cordas e um caminhão para levarem embora parte dos animais. No passado, já ouvira histórias terríveis de cavalos sendo embarcados às pressas, sem água ou alimentação, rumo a um destino cruel. Pouco a pouco, à medida que galgavam o terreno acidentado, o vento trazia o cheiro característico de poeira, mato pisado e, vez ou outra, algo que lembrava suor de cavalo. Parecia que muitos animais tinham passado por ali recentemente, deixando rastros fundos no solo úmido. Era como se um grupo grande tivesse sido obrigado a correr, e a possibilidade de serem mesmo os mustangs deixava os dois homens ainda mais tensos. Marcos, olha ali, disse Pedro baixando a voz. Haviam chegado a um trecho onde o caminho descia, formando um declive até um vale estreito. Enfiados entre paredões de rocha e vegetação baixa, vários cavalos de pelagem variada se espremiam em aparente desespero. O vento carregava o som de relinchos aflitos, e alguns animais batiam as patas na terra, demonstrando agitação. Marcos puxou a cabeça de Rio contra si para que o potro não avançasse intempestivamente. Deve ser o bando dele, sussurrou, o coração acelerando ao ver tantas crinas e rabos erguidos em sinal de alarme. No outro extremo do vale, avistaram caminhonetes com grades improvisadas na caçamba e homens a cavalo tentando cercar a manada. Pareciam ter escolhido aquele local justamente pela geografia favorável, ladeiras rochosas de ambos os lados e um caminho único para escapar. Estavam posicionados para fechar a passagem assim que os mustangs tentassem fugir. Uns gritavam ordens, outros manuseavam cordas e laços. Um deles, mais afastado, mantinha uma arma engatilhada. Marcos trincou os dentes. Aquilo o revoltava, mas não podia agir sem pensar. Precisavam de uma estratégia para abrir espaço aos cavalos, permitir que corressem livres. Assustá-los sem cuidado só serviria para empurrá-los ainda mais na direção das redes dos poachers. E se fossem descobertos, poderiam se tornar alvos fáceis. Precisamos chegar até aquele lado, indicou Pedro, apontando para uma brecha entre duas rochas enormes. Se quebrarmos parte da cerca ou distrairmos os homens,
A manada tem chance de escapar. Marcos encarou o rio que parecia farejar o ar e observar os semelhantes. Talvez o potro fosse a chave para alertar o bando, lembrando-os da liberdade. Tudo bem, vamos chegar por trás das rochas e tentar fazer barulho. Assim que eles se distraírem com a gente, a manada pode encontrar um caminho de fuga. Sem mais demora, começaram a contornar a encosta, tomando cuidado para não serem vistos. Seguravam o rio pelas rédeas, embora o potro por vezes tentasse puxar, impaciente para correr ao encontro dos seus. O sol da manhã já aquecia as pedras e o suor escorria no rosto de ambos. Cada passo precisava ser calculado para evitar rachar galhos secos e denunciar a aproximação. Ao se aproximarem de um ponto onde o acesso estreitava, ouviram uma voz alta ecoar pelo vale. "Empurra esses cavalos para lá!" gritou alguém com um tom de comando. Houve o som de um tiro para o alto, um estampido que fez a manada relinchar e se espalhar em pânico. Vários mustangues corriam de um lado para o outro, se comprimindo contra os paredões, claramente desesperados. A poeira levantada pelas patas formava uma nuvem no ar. Enquanto isso, os homens corriam de um lado a outro, montando guardas e gritando instruções, tentando cerrar o cerco. Um deles manuseava um laço com habilidade, pronto para capturar qualquer cavalo que se afastasse do grupo. A cena era angustiante. Marcos sentiu o sangue ferver. Eles vão encurralar tudo por ali. Chegou a hora de agir. Pedro soltou uma das cordas que trouxeram. Amarrou rapidamente um pequeno chumaço de capim seco e pedaços de tecido, improvisando uma tocha. Riscar um fósforo ali era arriscado, mas, se criado o efeito certo, poderiam assustar os poachers ou chamar a atenção deles. Enquanto isso, Marcos conduziu o rio para mais perto do ponto onde as rochas formavam uma passagem relativamente estreita. Quando Pedro acendeu a tocha improvisada e a chacoalhou no ar, o cheiro de fumaça logo se espalhou, atiçando o vento. Imediatamente, alguns cavalos selvagens reagiram, erguendo a cabeça ao perceber a presença de fogo, o que fez com que começassem a recuar ainda mais. Ao mesmo tempo, um dos caçadores berrou alguma coisa e disparou um segundo tiro, desta vez na direção dos homens desconhecidos, ou seja, Marcos e Pedro. A bala atingiu a rocha acima de onde Marcos estava, fazendo estilhaços de pedra voarem. Ele se abaixou, protegendo o rio, mas não recuou. "Ei!" gritou Marcos, a voz ecoando. "Parem com isso! Não podem capturar esses cavalos desse jeito!" Os poachers, ao verem que havia testemunhas, ficaram ainda mais agitados. 2 deles tentaram montar rapidamente para galopar em direção a Marcos e Pedro, enquanto os demais tentavam manter os mustangues confinados. Foi aí que Pedro atirou a tocha acesa no chão, levantando uma cortina de fumaça que se misturou à poeira das patas dos cavalos. Vendo a agitação, a manada se desorganizou, alguns cavalos disparando em busca de saída. O barulho dos disparos e dos relinchos encheu o ar, tornando a cena quase caótica. "Agora, Marcos!" gritou Pedro, percebendo que era o instante de abrir caminho para o bando. Marcos puxou o rio e partiu na direção onde a grade improvisada começava, torcendo para encontrar uma brecha. Precisavam romper aquele bloqueio que impedia os mustangues de correr pelo vale. Sentia o coração acelerado a cada nova rajada de poeira que subia, a cada relincho estridente que cortava o ar. Um poacher irrompeu entre as rochas, quase trombando em Marcos. Tinha as feições duras e segurava o laço com força, pronto para capturar qualquer cavalo que passasse. Num movimento reflexo, Marcos abaixou o corpo e empurrou a corda para o lado, fazendo o homem perder o equilíbrio. Foi o suficiente para permitir que Rio e ele passassem. Logo depois, Pedro chegou para oferecer cobertura, brandindo um galho chamuscado na direção do agressor, que se retraiu. Com a brecha aberta, parte dos mustangues viu a possibilidade de fuga e avançou a toda velocidade, empurrando as cordas, derrubando parte das estacas que os homens haviam fincado no chão. Os caçadores gritavam xingamentos, tentando laçar os animais no meio da confusão, mas era quase impossível conter o turbilhão de corpos e patas em disparada. A poeira ficou tão densa que mal se enxergava a poucos metros. Marcos ouviu os tiros,
Sentiu a adrenalina explodir em seu corpo, mas manteve-se firme. Precisava que o bando tivesse espaço para escapulir daquele vale. Sentiu a força dos mustangues correndo e percebeu o rio relinchando, como se chamasse seus semelhantes. O potro repuxava as rédeas, querendo se libertar e correr junto aos seus. Em meio a um pisoteio ensurdecedor, um enorme mustang de pelagem escura passou rente a Marcos, seguido por éguas de várias cores. Havia uma de pelagem marrom, que lançou um rápido olhar a Rio. Uma comunicação silenciosa pareceu acontecer entre eles. Rio grunhiu, erguendo a cabeça, e a égua respondeu com um relincho grave. Poderia muito bem ser a mãe do potro, mas não houve tempo de perceber qualquer reação mais longa. A manada seguiu adiante, espalhando pedras e lama por todos os lados. Os poachers estavam desorientados com a fuga em massa. Um tentou apontar a arma novamente, mas seu cavalo se assustou e se moveu bruscamente, fazendo o atirador perder a mira. Outro caiu quando a manada o forçou a recuar, e as caminhonetes estacionadas mais atrás só conseguiram ver a avalanche de cavalos correndo. Pedro gritou algo para Marcos, mas sua voz se perdeu no caos. Num segundo de distração, Marcos viu Rio se projetar para a frente, rompendo a frágil corda que o prendia. O potro disparou atrás dos cavalos maiores, determinado a acompanhar o bando, ignorando o chamado aflito de Marcos. Ele tentou correr atrás, mas a nuvem de poeira e a multidão de animais tornavam impossível acompanhar o ritmo. «Rio!» bradou Marcos, sufocado pela poeira, os olhos ar ardendo. «Volta, garoto!» Não havia como segurar o potro. Ele sumiu em meio à confusão, e o som das patas cada vez mais distantes indicava que Rio seguia junto aos outros mustangues. Vendo a manada escapar, Marcos teve um instante de alívio misturado a um desespero profundo, pois não sabia se Rio conseguiria acompanhar o bando naquele terreno perigoso ou se os poachers se reorganizariam para persegui-los. Os tiros continuavam a ecoar pelo vale. Pedro se aproximou, o rosto sujo de pó, tentando recobrar o fôlego. Eles fugiram, Marcos. Os mustangues escaparam. Marcos ofegava, segurando a lateral do tronco para não cair. Mas o Rio, onde será que ele está? Uma última detonação soou, e a poeira baixou o suficiente para revelar a paisagem devastada. Restos da cerca improvisada, pegadas confusas no solo, e alguns homens furiosos que gritavam ordens desconexas. O bando, porém, havia desaparecido no horizonte em disparada. Em meio ao turbilhão de terra e ao cheiro de pólvora, Rio sumira junto àqueles cavalos selvagens. A incerteza agora tomava conta de Marcos. Ele lutou tanto para salvá-lo, mas será que o potro conseguiria se manter em segurança? Ou os poachers ainda teriam chance de laçá-lo antes de chegar a um local seguro? Em meio aos estampidos que ainda retumbavam no vale, Rio desapareceu numa nuvem de poeira junto à manada dispersa, deixando Marcos a questionar se o potro aguentaria o ritmo, ou se cairia nas mãos dos caçadores. O sol mal despontava quando Marcos ergueu o rosto coberto de poeira, o coração ainda acelerado pelos acontecimentos que haviam dominado o vale nas últimas horas. Ele e Pedro tinham passado boa parte da noite tentando recuperar o fôlego depois da confusão em que os poachers quase capturaram o bando de mustangs. O pior de tudo era a incerteza sobre Rio. O potro se perdera na nuvem de poeira, seguindo a manada, mas Marcos não sabia se ele aguentaria o ritmo, ou pior, se ainda caíra nas mãos dos caçadores. Ele se levantou, varrendo a areia dos olhos irritados, e fez um sinal para Pedro. Precisamos ir agora, antes que eles reorganizem a perseguição. Rio tá lá fora, e aqueles desgraçados também. Pedro ajeitou o chapéu, com a expressão aflita que demonstrava a mesma preocupação de Marcos. Vou dar a volta pelo outro lado. Se você descer o vale, eu tento cortar caminho pelas colinas. A gente se encontra mais à frente ou dá um jeito de se comunicar de longe. Marcos assentiu, embora soubesse que se separarem carregava riscos. Não havia muito tempo para pensar numa estratégia melhor. Se quisessem aumentar as chances de achar o potro e proteger o bando, dividir-se fazia algum sentido. Um poderia atrair a atenção dos poachers, enquanto o outro
avançava para localizar os cavalos. Enquanto Pedro pegava provisões apressadas, Marcos partiu seguindo os rastros que, na tarde anterior, levaram o bando para além das rochas. O terreno ali continuava cheio de pegadas cruzadas, poços de lama seca e pedaços de corda abandonados, vestígios da tentativa de captura. O vento soprava quente, levantando uma poeira fina que ardia nos olhos e nublava a visão. Ele andava rápido, mas tinha de tomar cuidado para não se expor. O toque de desespero vinha da ideia de que o tempo corria. Quanto mais os cavalos se afastassem, mais difícil seria para Marcos encontrar Rio. E quanto mais os poachers se reorganizassem, maior a chance de interceptarem a manada. Ele chamava pelo potro aqui e ali, embora soubesse que era quase impossível que Rio atendesse a algum comando. Ainda assim, a esperança persistia. A certa altura viu sinais de arrasto na terra, como se o casco de um cavalo tivesse raspado com mais força do que o normal. Apoiou a mão no solo e percebeu gotas de suor, ou talvez um leve filete de sangue que marcava a poeira. O coração deu um salto no peito. Poderia ser indício de que Rio, ainda debilitado de certa forma, não conseguira acompanhar os outros. Pelo menos isso quer dizer que ele não está longe, murmurou, tentando se convencer de que encontraria o potro antes dos caçadores. Ouviu um tropel ao longe. Com o sangue latejando nas têmporas, jogou-se atrás de uma rocha grande, espiando por cima. 4 homens a cavalo, munidos de laços e rifles, avançavam devagar, os olhos esquadrinhando o terreno. Pareciam tão atentos a qualquer movimento que Marcos conteve a respiração, receando ser notado. Os poachers falavam pouco, mas um deles apontou para as marcas do solo e seguiu na direção delas. Marcos compreendeu que, se não se apressasse, eles chegariam a Rio primeiro. Assim que os cavaleiros sumiram atrás de um penhasco, o rancheiro levantou-se e recomeçou a caminhar, mantendo-se nos trechos de vegetação rasteira que lhe forneciam alguma cobertura. Mais à frente, avistou um conjunto de árvores mesquite, de troncos retorcidos e copas não muito altas, que oferecia uma boa sombra contra o sol que já ardia. Foi então que, entre as folhagens, distinguiu a forma de um cavalo parado. O pelo castanho parecia balançar ao vento. O coração de Marcos disparou. Rio! Murmurou, aproximando-se com cuidado. Era mesmo o potro, ofegante e com o pelo suado, sinal de que correra bastante. Cambaleava de leve, indicando exaustão ou dor. Marcos avançou devagar, para não assustá-lo, mas Rio soltou um pequeno relincho, reconhecendo seu protetor. O rancheiro sentiu um alívio profundo ao perceber que o potro estava vivo e solto, sem sinais imediatos de ter sido laçado. Ainda assim, a respiração de Rio soava pesada, e havia pequenos arranhões na parte de trás das patas, provavelmente fruto da corrida louca sobre pedras afiadas. Marcos tocou suavemente o focinho do animal, constatando o tremor em seu corpo. Calma, amigo. Tô aqui, falou, quase sem fôlego de tanto alívio. Rio encostou o focinho na palma de Marcos, como se soubesse que aquele era o único porto seguro que lhe restava no meio de tanta confusão. Um estalido de graveto soou próximo, levando Marcos a se abaixar instintivamente, puxando Rio consigo para trás de um arbusto. As vozes dos 4 poachers surgiram nítidas, o som dos cascos se aproximando. Eles rodeavam a área, procurando qualquer sinal de movimento entre as árvores. Eles estão aqui em algum lugar. Olha as marcas na terra, disse uma das vozes, firme e rancorosa. Marcos segurou a respiração, pressionando levemente a lateral de Rio para que não relinchasse. Precisava de um plano rápido. Se ficassem parados, correriam o risco de serem descobertos. Se corressem em disparada, seria o mesmo que se entregar. Felizmente, naquele momento, gritos vindos de um ponto mais distante chamaram a atenção dos poachers. Ei, venham ver isso! Gritou alguém, em tom de urgência. Parecia que Pedro dera um jeito de criar uma distração em outra parte do vale, talvez brandindo fogo ou fazendo barulho para atrair os homens para longe. Os 4 se entreolharam e dispararam para onde a voz chamava,
deixando Marcos e o potro para trás. Foi a brecha perfeita. Obrigado, Pedro, Marcos sussurrou, entendendo o que o rapaz fizera. Vamos sair daqui. Ele conduziu Rio por uma trilha entre as rochas, evitando o caminho principal. Trechos íngremes e pedra solta tornavam a progressão difícil, sobretudo para um cavalo já cansado. Mas avançavam a passos curtos, atentos a cada som. Depois de um tempo, enxergaram uma abertura que terminava num planalto arenoso, onde o vento soprava mais forte, levando poeira para todos os lados. Quando emergiram nesse trecho aberto, não havia qualquer sinal do bando de mustangues. Um vazio dolorido dominou o peito de Marcos. Sem o grupo, Rio poderia ficar ainda mais vulnerável. E sem Rio, a manada talvez não reconhecesse a ajuda que Marcos podia oferecer. Mas não podia pensar nisso agora. Precisava alcançar Pedro e, juntos, encontrarem o restante dos cavalos. Então, um barulho distante de cascos chamou a atenção de Rio, que ergueu as orelhas e soltou um relincho curto. Marcos seguiu a indicação do potro, olhando para o horizonte. Apesar da poeira, distinguiu a silhueta de uma manada galopando, pequena nuvem de terra se erguendo atrás deles. Era provável que aquela fosse parte do bando, mas os movimentos pareciam desordenados. Marcos, tomando impulso, incentivou Rio a caminhar na direção do som dos cascos. E foi nesse instante que viu Pedro aproximando-se pela lateral do planalto, coberto de pó, mas com um meio sorriso de satisfação. Eu distraí os canalhas. Eles estão me seguindo lá atrás, mas logo desistem. Vi quando correram atrás de mim. Acho que você achou o Rio, certo? Achei, graças a Deus. Marcos passou a mão pelo pescoço do potro. Mas a manada ainda está solta e os poachers também. Se não corrermos, eles vão ficar dando voltas e podem laçar os cavalos a qualquer momento. Pedro assentiu, percebendo a gravidade. Naquele vale eu vi mais marcas de caminhonetes. Eles devem tentar cercar a manada mais à frente. Marcos estreitou os olhos, cheio de determinação. Então vamos atrás, antes que eles consigam armar outra emboscada. Apertaram o passo. Rio demonstrava sinais de cansaço, mas ao ouvir os chamados distantes do bando, encontrava forças para trotar, mesmo aos trancos. O cheiro de terra quente e suor de cavalo impregnava o ar. O sol escaldante do meio-dia os fazia suar em bicas, mas a determinação de salvar o grupo falava mais alto. Depois de algum tempo, chegaram a um trecho elevado, de onde avistaram uma planície ampla. O coração de Marcos saltou ao ver cavalos selvagens correndo em disparada, levantando poeira. Na retaguarda, alguns veículos seguiam à distância, e mais atrás ainda, homens a cavalo tentavam fechar a passada do bando, indicando que não haviam desistido. Pedro apontou para o horizonte, o rosto sério. Eles são rápidos, mas aqueles caminhões não vão desistir facilmente. A gente tem que dar um jeito de impedir essa captura. Marcos fitou a cena com um nó no estômago. Precisariam reunir toda a coragem e astúcia para frustrar aquela gente, proteger Rio e os outros mustangues. A poeira no ar parecia anunciar um confronto inevitável. Enquanto os dois se preparavam, a manada prosseguia em fuga, e as caminhonetes seguiam na cola dos cavalos. Por trás, surgiam também cavaleiros segurando laços, determinados a encerrar aquela caçada. Toda a atenção se concentrava naquele espaço aberto, onde o destino dos animais e do próprio Marcos seria decidido. Pedro fixou o olhar na nuvem de poeira que se aproximava. Eles estão vindo. É agora ou nunca. O sol começava a subir, sem misericórdia, tornando o ar seco e sufocante enquanto Marcos e Pedro observavam a planície aberta à frente. Ali, a manada de mustangues corria em disparada, tentando se afastar dos poachers que surgiam em caminhonetes e a cavalo, determinados a cercar os animais. Cada trote levantava uma nuvem de poeira fina que dançava no vento, tingindo o horizonte de tons alaranjados e cinzentos. Era evidente que o confronto final se aproximava. Rio bufava impaciente ao lado de Marcos, como se pressentisse a ameaça que pairava sobre seus semelhantes. O potro ainda estava cansado da corrida incessante dos últimos dias,
mas mantinha a cabeça erguida e as orelhas alertas. Pedro, perto deles, ajeitava o laço no ombro, a expressão cheia de tensão, como quem sabe que está prestes a enfrentar algo muito maior do que si próprio. Se a gente não fizer nada, eles vão prender todo o bando, disse Pedro, engolindo em seco. Vai ser um massacre ou uma captura em massa. Marcos inspirou fundo, olhando a extensão árida adiante. Formara-se uma espécie de funil natural, pois o terreno se estreitava próximo a grandes rochas, e os Poachers montavam cercas improvisadas e posicionavam caminhonetes para fechar o cerco. Era um beco sem saída para os cavalos, que já estavam esgotados de tanto fugir. Aqueles desgraçados conhecem bem o terreno. Precisamos achar uma brecha naquela cerca e abrir espaço para os Mustangs, respondeu Marcos com a voz firme. Ele puxou Rio, que relinchou baixinho, e começaram a avançar com cautela pela lateral do planalto, tentando não chamar atenção. Lá embaixo, os cavalos selvagens batiam os cascos contra o chão duro, em revoada desesperada para não ficarem presos. Um vento quente soprava contra o rosto de Marcos, trazendo poeira e o cheiro de suor dos animais. À medida que se aproximavam, a visão da barreira se tornou mais clara. Alguns dos Poachers haviam fincado estacas no chão e estendido arame rústico, improvisando um grande corral entre duas rochas gigantes. O plano deles era empurrar a manada para aquele espaço onde não haveria como escapar. Um grupo de homens a cavalo gritava e chacoalhava cordas, empurrando os Mustangs para a armadilha. Outros, armados, ficavam próximos às caminhonetes, prontos para atirar se alguém tentasse interferir. Precisamos distrair o máximo de gente possível, sussurrou Pedro, abaixado atrás de uma pedra para que não fosse visto. Você pega aquele lado e tenta afrouxar o arame. Eu tento abrir alguma brecha do outro, ou pelo menos segurar a atenção dos caras, disse Marcos, sentindo o suor escorrer pelo pescoço. Rio se sacudiu, batendo a crina suja de poeira, como se quisesse avançar. Marcos tentava conter o potro, mas ao mesmo tempo precisava dele solto o suficiente para interagir com o bando e guiá-los caso conseguissem abrir caminho. Então, deu 2 batidinhas no pescoço do pequeno cavalo e decidiu soltá-lo parcialmente, mantendo apenas uma corda curta, para que não sumisse na confusão. A confusão não tardou a se intensificar. 2 Poachers montados avançaram sobre a manada, estalando chicotes no ar. O estampido dos tiros para o alto fazia os cavalos se chocarem uns contra os outros, relinchando de puro terror. Uma camada densa de poeira subia, deixando o ambiente sufocante e caótico. Marcos, mantendo-se baixo, correu para o lado direito do cercado. Pedro fez o mesmo pelo lado esquerdo, cada um buscando uma forma de sabotar aquela barreira. Ao chegar perto das estacas, Marcos notou o quanto o arame estava tensionado. Se conseguisse soltar apenas um ponto, poderia desmoronar boa parte da estrutura. Mas havia um problema. Um Poacher grandalhão estava bem ali, com uma espingarda apoiada nas pernas, observando tudo. O homem gritava ordens para os companheiros e não parecia disposto a sair dali. Marcos se encolheu atrás de um matagal ralo, avaliando a situação. Precisava de uma distração. Foi então que ouviu um relincho agudo e reconheceu. Era Rio. Ao levantar minimamente a cabeça, notou que o potro tinha se aproximado de uma parte do cercado, manifestando uma espécie de instinto de proteção ou de chamada para o bando. Aquilo fez o Poacher voltar o olhar para o cavalo castanho, intrigado. "Ei, vai embora daí!" rugiu o homem, empunhando a arma em direção ao potro. Foi a oportunidade de que Marcos precisava. Ele saltou por trás do tronco de uma árvore tombada, correndo até as estacas. O Poacher se distraiu momentaneamente, indeciso entre atirar em Rio ou ver quem estava ali. Em meio a isso, Marcos agarrou o arame na base e puxou com toda a força, tentando arrancar a estaca do chão. Sentiu a madeira ceder, mas o homem logo percebeu. "Desgraçado!" bradou o Poacher, apontando a arma para Marcos. Um estalido de disparo retumbou pelos ouvidos de todos. Marcos se jogou contra o solo, rolando por cima de pedras pontudas, e sentiu uma fisgada no ombro já machucado.
O barulho deixou os cavalos ainda mais ouriçados, e alguns tentaram galopar contra a cerca, empurrando estacas e torcendo fios. Pedro, do outro lado, também fazia sua parte, cortando com uma faca de lâmina curta qualquer arame que encontrasse solto. No meio do tumulto, Rio disparou na direção do bando, relinchando insistentemente, como se chamasse os demais à fuga. Essa proximidade com os outros cavalos gerou uma reação instintiva. Alguns mustangues reagiam avançando junto, e outros relinchavam em resposta. De repente, uma movimentação intensa começou. A manada, unida pelo medo e pela agitação, encontrou num trecho o enfraquecimento do arame e começou a forçar passagem. As estacas balançaram, quebrando-se com estalidos secos. Os homens a cavalo gritavam para impedir a fuga, mas os mustangues, em pânico, formavam praticamente um muro de corpos e crinas. O peão grandalhão tentou laçar Rio, atirando a corda com precisão. O laço passou perto do pescoço do potro, mas por milímetros não se prendeu. A cena fez o coração de Marcos apertar. Se aquele laço o pegasse, todo o sacrifício seria em vão. O potro, arrebatado pelo turbilhão de patas e relinchos, conseguiu se esquivar. Quando o cercado começou a ruir, a multidão de cavalos disparou, agitando crinas e deixando um rastro de poeira. Um estrondo surgiu ao lado de Marcos. Pedro batera com força em uma das estacas, empurrando-a, e o impacto derrubou mais uma seção do arame. Como num estouro de boiada, a manada viu a claridade da planície adiante e correu a toda velocidade, arrastando tudo o que estivesse no caminho. "Saiam da frente!" gritou um dos poachers, tentando não ser atropelado. A poeira tomou conta de tudo, engolindo homens, cavalos e estruturas precárias. Tiros isolados ressoavam sem direção, fruto do desespero dos que queriam impedir a fuga. O barulho era ensurdecedor, e Marcos mal conseguia enxergar um palmo à frente. Teve a impressão de ver Pedro rolando para se desviar dos cavalos, e tentou se levantar para ajudá-lo, mas foi derrubado por uma trombada vinda de um Mustang em fuga. Caiu de joelhos, ralando a palma das mãos na terra áspera. Quando finalmente conseguiu recuperar o equilíbrio, percebeu a correria dos poachers em meio a uma nuvem densa de poeira. Alguns estavam montados, perseguindo inutilmente a manada. Outros tentavam voltar às caminhonetes, talvez para alcançar os cavalos por outro lado. Mas era tarde. Grande parte dos mustangues escapara da armadilha, espalhando-se pelos campos. Marcos viu, no meio daquela confusão, a figura de Rio, relinchando e trotando com energia renovada. O potro tinha um pequeno corte no flanco, mas ainda assim corria como se reconhecesse a liberdade. Não estava sozinho. Uma égua de pelagem castanha, ligeiramente mais escura, surgiu ao seu lado. Parecia grande e forte, e se posicionava de forma quase protetora em relação ao jovem Mustang, testando o terreno antes de avançar. O rancheiro sentiu um tremor percorrer seu corpo. Poderia aquela égua ser a mãe de Rio? Havia algo quase familiar na postura dela, como se chamasse o potro para junto de si. Enquanto a nuvem de pó começava a baixar e os demais cavalos se dispersavam, Marcos respirou fundo, aliviado por ver que Rio sobrevivera mais uma vez. Contudo, seu alívio durou pouco, pois um dos poachers, furioso, correu em sua direção, a arma em punho. "Você vai pagar por isso, seu intrometido", rosnou o homem, apontando o cano para Marcos. Por um segundo, tudo pareceu ficar em silêncio. Mas, antes que pudesse puxar o gatilho, o cavalo do próprio poacher se assustou com o tropel dos mustangs e se ergueu, empinando. O sujeito perdeu o equilíbrio, despencando e largando a arma na poeira. Um grito de revolta saiu de sua boca antes de cair no chão. Assustado, levantou-se rapidamente e correu para longe, xingando e prometendo retaliação. Os outros homens, vendo a manada fugir e a barreira destruída, gritavam pragas e ameaças, mas sabiam que não tinham mais controle da situação. A maioria montou nos cavalos ou entrou nas caminhonetes, arrancando com estrondo em busca de um caminho para interceptar os mustangs em outro ponto, embora fosse visível que o fracasso da emboscada pesava em cada semblante. Exausto,
Marcos cambaleou até um ponto onde viu Pedro recostado contra uma pedra, arfando e com o rosto sujo de terra. O jovem pareceu inteiro, apesar de umas escoriações nos braços. Trocaram um olhar cúmplice, sem precisar dizer nada, conscientes de que tinham evitado o pior por hora. Enquanto isso, em meio à poeira espessa e à adrenalina, Marcos vislumbrou a égua castanha inclinar o focinho em direção a Rio, como se quisesse protegê-lo. O coração do rancheiro disparou, imaginando se ela realmente seria a mãe do potro, e, sobretudo, o que aconteceria agora, com os poachers ainda à espreita. A poeira ainda flutuava no ar, vagando como uma névoa dourada sob a luz do sol. O cheiro de suor e terra revirada impregnou tudo ao redor, e o silêncio que se seguiu à correria dos mustangs parecia quase irreal. Marcos respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado, enquanto observava a manada se dispersar pela planície. Alguns cavalos seguiam em disparada rumo à linha do horizonte, ainda sob o efeito do medo e da adrenalina. Outros trotavam mais devagar, soltando relinchos tensos para se reagruparem. Pouco a pouco, os poachers se retiraram, furiosos com o fracasso da emboscada. Alguns praguejavam ao verem seu cercado improvisado destruído ou abandonavam ferramentas no chão, subindo rápido nas caminhonetes e sumindo numa trilha poeirenta. Alguns, a cavalo, ainda tentavam acompanhar à distância o bando de mustangs, mas a maioria reconhecia que o momento da captura fora arruinado. A ação conjunta de Marcos, Pedro e a coragem daqueles cavalos livres frustrara, ao menos por enquanto, os planos cruéis dos caçadores. Pedro, exausto, se aproximou de Marcos, limpando o suor da testa com o braço. Tinha um corte superficial na bochecha, mas não parecia grave. Conseguimos dar um jeito neles, pelo menos por agora. Murmurou, olhando ao redor como quem espera outro ataque a qualquer instante. Acha que vão tentar de novo? Marcos inspirou, sentindo a dor no próprio ombro latejar. Provavelmente. Esse tipo de gente não desiste fácil. Mas hoje, ao menos, os cavalos escaparam. A alguns metros dali, Rio relinchava ansioso. O potro pulsava energia, apesar do cansaço, como se quisesse se juntar ao bando que ainda se espalhava à vista. Com um galope incerto, aproximou-se de uma égua de pelagem castanha, ligeiramente mais escura que a dele. Ela, por sua vez, recuou de início, parecendo avaliar o recém-chegado. Em seguida, aproximou o focinho do dele, numa espécie de reconhecimento silencioso. Era como se, de alguma forma, ela o conhecesse ou o aceitasse, convidando-o a seguir. Marcos e Pedro trocaram um olhar. Será que ela é a mãe dele? Arriscou Pedro. Não posso ter certeza, mas... Olha como ela se porta. Parece que o reconhece. Respondeu Marcos com um nó na garganta ao ver Rio encostando o focinho na égua. A cena encheu de emoção o peito de Marcos. Depois de tudo que haviam passado, ver o potro integrado, ainda que brevemente, a um possível membro de seu bando era quase um milagre. Ele temia que Rio nunca fosse aceito pelos selvagens, mas aquela égua parecia entender que o jovem Mustang passara por situações extremas e precisava de cuidados. Enquanto assistiam a esse reencontro, o sol banhava a planície com uma luz cada vez mais intensa. Um calor abrasador anunciava a chegada do meio-dia, e o ambiente ressecado fazia cada sopro de vento virar uma rajada de poeira. Marcos sentiu a garganta seca e recordou que ainda tinham que voltar ao rancho em algum momento. Lá, os problemas financeiros não lhe davam trégua. Devia ao banco, às lojas de suprimento, e a tempestade recente agravara tudo. A ideia de perder suas terras, que eram todo o sustento, lhe abalava profundamente. Mas ainda assim, não conseguia deixar de se importar mais com o destino de Rio e do resto dos mustangs do que com as próprias dificuldades. Vendo que a manada estava dispersa, em grupos menores, Marcos notou que seria a oportunidade perfeita para deixar Rio livre. Afinal, a força selvagem que o potro demonstrava parecia alinhada ao pulsar daqueles campos abertos. Porém, a dúvida o corroía.
Soltar o pequeno cavalo, que ainda estava em recuperação, seria seguro? E quanto aos contrabandistas, que poderiam voltar para tentar capturar o bando inteiro? Entendia que, para um Mustang, a liberdade era a essência, mas parte dele temia perdê-lo após todo o laço que haviam criado. Pedro, calado, também parecia refletir. Seu Marcos, o senhor sabe o que é certo. Um potro desses não nasceu para ficar trancado num celeiro. A voz dele saiu hesitante, porém convicta. Mas acho que é melhor a gente ter certeza de que o bando vai ficar longe de problemas. Marcos assentiu pensativo. Precisavam, em algum nível, contatar novamente a agência ambiental ou qualquer autoridade que pudesse manter um olho na região. Sozinhos, por mais que quisessem, não teriam condições de vigiar os Mustangs e também salvar o próprio rancho da falência. Ainda assim, a sensação de que salvá-los era agora sua responsabilidade não o abandonava. Um tropeço rijo no cascalho chamou a atenção. Alcides, o administrador do rancho, surgira à distância. Ele viera acompanhado de outros 2 peões que, cautelosos, evitavam pisar nos rastros dos poachers. Ao reconhecer Marcos e Pedro, fizeram gestos de alívio. "Pelo amor de Deus, homem, você tá inteiro?" gritou Alcides, apressando o passo. "A gente ouviu dizer que teve tiroteio e correria por aqui." Marcos caminhou ao encontro deles, ainda com a respiração pesada. "Estamos bem. Tivemos de enfrentar uns caçadores que queriam pegar esses cavalos. Quase deu tudo errado, mas conseguimos soltar o bando de volta." Alcides lançou um olhar de preocupação para o horizonte, onde se podia ver algumas silhuetas de Mustangs ao longe. "E agora? Como ficam as coisas no rancho?" A pergunta era justa. Marcos sabia que, embora seu coração se ocupasse de proteger os Mustangs, as dívidas continuavam a assombrar. O gado ainda se recuperava, parte da cerca seguia destruída e os credores pressionavam. Suspirou, sentindo o peso de tudo sobre os ombros doloridos. "Agora, vou ter que fazer o que posso. Talvez precise vender um lote de gado para cobrir as despesas imediatas. Quem sabe negociar com o banco mais um tempo." Ele sentia um amargor por dentro ao dizer aquilo, mas também entendia que sacrificar uma parte do rebanho poderia ser a única forma de manter vivo o restante e evitar a ruína. Ainda assim, não queria perder de vista a questão dos cavalos selvagens. Precisava se organizar de modo que a luta pela sobrevivência do rancho não significasse o fim daquela liberdade que tanto admirava. Depois de trocarem algumas palavras sobre como retornariam ao rancho, Alcides e os peões decidiram ajudar a recolher o que sobrou de cordas e equipamentos espalhados na planície. Enquanto isso, Pedro e Marcos fizeram uma ronda rápida para ver se algum Mustang ficara preso em arames ou machucado demais para seguir a manada. Não encontraram nenhum sinal de pânico adicional. Na verdade, os cavalos que restavam ali pareciam agora mais calmos, prontos para seguir livres rumo ao horizonte. Foi quando Marcos percebeu que Rio e a égua castanha estavam um pouco afastados do grupo maior. Pareciam se observar e trocar afagos sutis, uma inclinação de focinho aqui, um relincho suave acolá, criando um laço que transparecia algo ancestral e puro. A imagem de Rio integrado aos seus despertou uma mistura de alegria e tristeza em Marcos. Tinha sido ele quem o salvara do afogamento e o alimentara quando estava fraco. Mas ali, diante de seus olhos, estava a verdade. Rio pertencia àquele mundo selvagem, onde corria sob a imensidão do céu e do vento sem fronteiras. Algum tempo depois, Alcides o chamou para o grupo que seguia de volta ao rancho, lembrando que ainda havia muito trabalho pela frente. Marcos hesitou, olhando para Rio, que retribuía o olhar com curiosidade. O potro relinchou como se sentisse que a decisão de ficar ou partir estava prestes a ser tomada. E a égua castanha, protetora, aproximou-se, esbarrando de leve seu flanco contra o de Rio, convidando-o a segui-la para além daquele trecho de terra pisoteada. Pedro tocou o ombro de Marcos de leve. "Acha que é hora de deixar ele ir?" O silêncio do rancheiro falou mais do que qualquer palavra. Com um carinho final, passou a mão pelo pescoço de Rio. Lembrando-se do medo do potro no celeiro,
da tempestade, das dores e lutas que enfrentaram juntos. Ali, a natureza mostrava que a liberdade do cavalo era o seu destino. Marcos sentiu o peito apertar, mas ao mesmo tempo uma sensação de fazer a coisa certa. Ele tem que seguir o caminho dele, conseguiu dizer por fim, com a voz rouca. O sol se aproximava do meio do céu quando Marcos se afastou, deixando que Rio, livre das amarras, ficasse junto à égua e aos outros mustangues que restavam. De longe, o potro deu um relincho que soou como um agradecimento ou um breve adeus, mas logo voltou a correr atrás de sua protetora, desaparecendo na planície. O grupo de homens, agora em silêncio respeitoso, juntou-se a Marcos na árdua volta para o rancho. Ninguém ousou quebrar a atmosfera solene que pairava, marcada pela partida de Rio e pela incerteza do futuro. A cada passo que davam, Marcos repassava na mente os gestos do potro e da égua, quase como se quisesse gravar aquela última imagem para sempre. Sabia que era a escolha certa, mas não conseguia ignorar o vazio que se formava por dentro. Quando a noite chega, a égua castanha aparece na beira do acampamento, observando Marcos fixamente, como se convidasse Rio a segui-la. Ele sente que, em breve, terá de tomar a decisão mais difícil de sua vida. O rancho despertou envolto em uma atmosfera diferente naquela manhã. Os peões, acostumados aos gritos matinais e ao barulho das ferramentas, agora trabalhavam em silêncio respeitoso, cientes das transformações que se avizinhavam. A enxurrada de problemas financeiros ainda rondava a propriedade, mas, estranhamente, não era isso que mais ocupava o pensamento de Marcos. Ele passara a noite em claro, remoendo a derradeira questão que batia forte em seu peito: a liberdade de Rio e de todos os mustangues que vagavam pelos campos ao redor. Nos últimos dias, desde que o potro partira com a égua castanha, o movimento dos contrabandistas na região diminuíra. Talvez porque tivessem se frustrado após tantos fracassos, ou porque as autoridades ambientais, alertadas por Marcos e Pedro, estivessem começando a monitorar mais atentamente os arredores. O fato é que a manada selvagem ganhara uma breve trégua, escapando de capturas imediatas. Ainda assim, o clima no rancho era de expectativa. Qualquer distração poderia levar tudo a perder. Marcos, de chapéu na mão, caminhava devagar pelo pátio, avaliando as novas cercas que havia mandado erguer. Aquela reconstrução provisória era parte do acordo que fizera com o banco para manter o financiamento ativo. A contrapartida era apertar o cinto e vender alguns animais do rebanho, decisão que doía, mas se tornara necessária. Alcides cuidava dos detalhes burocráticos e ele próprio assinara, com a alma pesada, os papéis que liberavam parte de seu gado para a venda. Só que a cada gesto, uma pontada de saudade e de desejo de mudança brotava nele. Aquilo não bastava mais. Pedro surgiu ao lado, os passos firmes levantando um pouco de poeira. Trazia notícias de que alguns dos poachers haviam sido vistos em uma estrada secundária, escoltados por viaturas da polícia ambiental. Parece que conseguiram provas o bastante para prender uns deles. Outros fugiram, mas pelo menos não vão ameaçar os cavalos por um tempo, relatou com um ar de alívio. Marcos deixou escapar um sorriso cansado. Ainda bem, mas a gente sabe que sempre tem mais gente interessada em capturar mustangs. Não dá para baixar a guarda. Pedro concordou, mexendo no chapéu. Sabia que muito do que tinham feito até ali era apenas o início de um esforço maior. Proteger a manada selvagem exigiria um trabalho constante, e Marcos, apesar de sobrecarregado, parecia disposto a encarar esse novo desafio. Ao longo do tempo, sentira brotar dentro de si uma convicção de que ajudar aqueles animais era não só uma questão de empatia, mas também de propósito de vida. O momento de decisão chegou quando o telefone do escritório tocou. Era Márcio, o funcionário júnior da agência ambiental que viera ao rancho uma vez. Ele confirmara que, com a evidência das atividades ilegais e o testemunho de Marcos, havia possibilidade de receber um pequeno subsídio oficial para a criação de uma área de preservação. Entretanto, seria um processo burocrático, dependente de papéis e licenças.
mas ofereceria a chance de proteger permanentemente os mustangs que habitavam as terras naquelas redondezas. É pouco, mas pode ajudar, explicou Márcio, com uma ponta de otimismo. E também tem ONGs interessadas em apoiar. Marcos, mesmo cansado de lidar com números e assinaturas, sentiu o peito se encher de esperança. Se conseguisse consolidar o projeto, talvez transformasse parte de suas terras em refúgio aos cavalos, evitando que caíssem em mãos de exploradores. Seria um recomeço, não só para os animais, mas também para ele. Vou fazer o que for necessário, Márcio. Conte comigo. Ao desligar o telefone, respirou fundo e encarou Pedro, que aguardava ansioso do lado de fora. Parece que temos uma oportunidade real de ajudar esses mustangs de maneira definitiva, Pedro. Você topa embarcar nessa comigo? Topo sim, seu Marcos. Tô dentro. Mesmo com a correria do dia a dia e as negociações sobre as dívidas, a ideia de criar um espaço protegido para os cavalos se tornou o norte que guiava as ações de Marcos. Aquele rancheiro, antes tão focado somente em questões práticas de sobrevivência, agora sentia que sua vida se iluminava por um senso maior de responsabilidade para com a natureza e a liberdade dos animais. Era como se o resgate de Rio fosse apenas o início de uma profunda transformação. Com o passar das semanas, pessoas da região ficaram sabendo do interesse de Marcos em fundar uma pequena reserva. Alguns torceram o nariz, dizendo que o investimento não valeria a pena e que cavalos selvagens davam mais trabalho do que benefício. Outros, porém, ofereceram ajuda discreta, admirando a dedicação dele e de Pedro em zelar pelos bichos. A própria comunidade local, dividida, aos poucos começava a se aproximar para ver de perto os resultados. Alcides, ao testemunhar o foco de Marcos, redobrou esforços para ajustar as finanças. Juntos, conseguiram reestruturar as contas do rancho, ainda que com muito sacrifício. A venda de parte do gado foi dolorosa, mas trouxe o fôlego necessário para honrar parcelas atrasadas do banco. Assim, lentamente, o sonho de ter uma área de preservação se tornava mais concreto. Em uma manhã de clima ameno, Marcos saiu para o campo acompanhado apenas do seu cavalo e de uma velha mochila repleta de faixas e suprimentos emergenciais. Precisava vistoriar os arredores e ver se havia sinais do bando selvagem. Ainda não vira Rio desde aquela despedida, mas ouviu relatos de peões que juravam ter avistado um potro castanho seguindo uma égua ao longe. Seu coração batia forte ao pensar que, talvez, fosse ele. Seguiu por trilhas pouco marcadas, notando as mudanças na paisagem. Algumas árvores voltaram a florir. A grama crescera com o retorno das chuvas moderadas, e os rastros de pegadas mostravam que os cavalos corriam soltos, onde antes ficava o antigo corral improvisado dos contrabandistas. Eram sinais de renovação. Foi quando, ao subir um pequeno morro, viu algo que o fez parar. Ao longe, um grupo de mustangs pastava tranquilamente. Havia potros brincando, mordiscando a crina uns dos outros. Entre eles, uma égua castanha encorpada mantinha postura protetora e, ao lado, um potro de pelagem também castanha, menor, com uma cicatriz na lateral, inconfundível. O coração de Marcos pareceu saltar no peito. Era Rio. Mais robusto do que antes, de crina um pouco mais longa, mas claramente o mesmo potro que ele salvara das águas. Sem fazer barulho, Marcos aproximou o cavalo que montava, parando a uma distância segura para não assustar a manada. Espiou entre galhos, feliz por ver que Rio se movimentava com desenvoltura, sem aparentar dores na perna antes machucada. Aparentemente, crescera rodeado pelos seus, e agora exibia a altivez de um animal que se sente parte de um bando. O rancheiro deixou escapar um sorriso cheio de gratidão. "Fica bem, amigo. Vive por mim essa liberdade", murmurou com a voz abafada pela brisa. Passou alguns bons minutos ali, só contemplando a cena. Os cavalos selvagens, em harmonia com o campo, totalmente livres para escolher o próprio destino. Deu vontade de gritar o nome de Rio, de correr até ele, mas se conteve. Sabia que era melhor não interferir mais. Afinal, o futuro do potro estava ali, ao lado de sua mãe,
e dos companheiros de manada. Depois de um tempo, deu meia volta com o cavalo e seguiu de volta ao rancho, certo de que tomara a decisão correta. Aquele bicho fora o ponto de virada na vida de Marcos, mostrando-lhe que certas coisas não podem ser presas ou controladas sem perda de essência. Embora amargasse dívidas e desafios, finalmente compreendia que sua missão ia além de meramente salvar o próprio negócio. Ele precisava, de alguma forma, retribuir à terra e aos animais tudo o que recebera. No retorno, um pequeno grupo de peões ajudava a instalar placas de aviso em algumas áreas do rancho. Propriedade particular, em processo de preservação. Era um sinal de como as ideias de Marcos ganhavam forma. Alcides se aproximou, conferindo a feição sorridente do patrão. Encontrou alguma coisa interessante, seu Marcos? Ele respondeu, ainda com a mente cheia das imagens do bando. Vamos dizer que sim. Tive a certeza de que estamos fazendo a coisa certa. A noite caiu e as estrelas cintilaram sobre o rancho. Um vento suave agitava as palhas do celeiro, e Marcos, de pé junto às cercas recém-reparadas, pensava em cada passo daquele caminho longo e cheio de desafios. Desde a enchente que quase destruiu tudo, passando pela luta contra os Poachers, até a proximidade do sonho de ter uma reserva para cavalos selvagens. Foram dias e noites de aprendizado intenso, dor, superação e acolhimento de um animal que, por pouco, não se afogara num rio cheio. E agora, tudo apontava para a renovação de um futuro em que homem e natureza pudessem coexistir sem tantas amarras. Ele ainda teria de negociar com o banco, cultivar parte do gado para sustentar a fazenda e lidar com quem desaprovava seus planos de preservação. Mas a sensação de paz interior era mais forte que qualquer preocupação. Então, no silêncio da madrugada, um relincho distante rompeu a calmaria. Marcos levantou a cabeça, reconhecendo o som. Não havia dúvida de que pertencia a um cavalo selvagem, talvez aquele potro castanho que significara tanto para ele. O coração disparou. De alguma forma, era como se Rio, mesmo longe, guardasse um resquício de vínculo com o homem que um dia o ajudara. Ele sorriu, apoiado na cerca, lembrando cada momento que passou ao lado do potro. E num murmúrio quase inaudível, sussurrou: "Corra, Rio. Seja livre." Dias depois, parado junto às cercas agora reparadas, Marcos escuta um relincho distante que soa familiar. Ao erguer os olhos, reconhece o potro Mustang que outrora salvara. Ele sorri e sussurra: "Vamos, Rio. Seja livre."